Fala aí, aqui é o Avance E aqui é o André. e o tema do podcast de hoje é redes sociais. Bora lá. André, eu participava de uma comunidade que era Morenas eu gosto mais do que lasanha. Qual comunidade você achava mais tosca na época do Orkut? Tosca não, na verdade na época a gente gostava, né, cara? Mas todo mundo participava de Eu Odeio Acordar Cedo, todo mundo participava de Coca-Cola 20 litros, Nossa senhora. mas as que eu mais gostava eram as de trocadilho, tipo Salvador dali, não daqui, essas coisas assim. Eu lembro de uma muito clássica também, que era Abra a geladeira pra pensar. Nossa! Essa aí tinha tipo 2 milhões de pessoas. De vez em quando eu acho na internet os caras que eram donos dessas comunidades. O Cid tinha um monte de comunidade dessas, né? Sim, o Não Salvo participou Isso. bastante. A gente vai ter que comentar sobre isso, né? Mas por que você tá falando disso, cara? Mano, o papo de hoje é rede social, uma parada muito em voga. Acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, que é uma parada que é muito difundida no nosso dia a dia, no modo como a gente se comporta, enfim. O papo hoje vai ser basicamente sobre redes sociais e, enfim, vamos começar, né, com a definição. Acho que é a parada mais certa a se fazer, porque por redes sociais pode ser muita coisa. Pra você, né, o que você entende, o que você já leu, o que você fala sobre rede social? Chegamos no dia de falar de redes sociais, né, cara? É Finalmente. hoje. Como todo mundo fala, mas não poderíamos ficar de fora. A gente fala do que a gente quiser, o programa é nosso. Exatamente. Cara, então, redes sociais, como eu estudo e faço sistemas de informação, pra quem não sabe aí, redes sociais, o que a gente chama hoje de redes sociais, na verdade, seriam as redes sociais digitais, já que originalmente o termo rede social seria uma estrutura social, obviamente composta por pessoas, organizações, enfim, pessoas que se relacionam. E no caso de redes sociais digitais, mais especificamente, seriam aplicativos, sites, enfim, formas eletrônicas para que as pessoas se relacionem, troquem informações, conhecimento, memes. Entendo. Principalmente memes, né? Na verdade, a gente paga a internet pra isso, né? Com certeza, cara. Velho, de certa forma, eu acho que a base principal de uma rede social é a troca de informação. Você necessariamente tem que ter seja para qualquer tipo de interesse, seja ele econômico, seja ele, vamos dizer assim, para amor, né, relacionamento pessoal, enfim, a troca de informação é a base de qualquer rede social. E assim, se você pegar na história, né, as primeiras redes sociais, você vai ver que vai começar ali na década de 90 com um site chamado 6degrees.com. Nunca ouvi falar, cara. Pois é, ele foi acreditado por muitos como a primeira rede social moderna, pois já permitia que os usuários eles tivessem uma certa, tipo assim, aquela base de você criar um perfil e você poder trocar mensagem com a pessoa. Basicamente era isso. E mais tarde foram aparecendo mais outros tipos de site, tipo MySpace, o próprio Orkut aqui no Brasil, que começou a bombar e, cresceu e virou o que a gente, né, conheceu como Orkut e outras redes sociais que depois acabaram aparecendo, né? Eu acho que vale a pena a gente falar sobre o primoroso Orkut pra começar. A gente vê lá de trás daquela que foi a maior rede social pra galera. Cara, o Orkut, ele praticamente só tinha brasileiros, né? No início até tinha pessoas de fora, mas depois foi dominado pelos Rui BR. Cara, é verdade, né? Eu não tentei isso, mas eu acho que basicamente a maior... o público brasileiro, ele dominava o Orkut de uma forma que basicamente você só encontrava brasileiro mesmo. Se você procurasse, tipo, eu tinha um primo... Tinha não, né? Ele tá vivo. Eu tenho um primo que ele é italiano e ele tinha Orkut. E a gente se comunicava. Pelo Orkut. Exatamente. Vocês mandavam um scrap? Não. Era só... tá ligado? A gente só trocava umas informações rápidas, assim. Enfim. Então, mas na época só tinha scrap. Desculpa, cara. eu olhei pra um lado meio cunho sexual, desculpa. É minha mente, é o meu jeitinho. É o seu jeitinho, cara. Mas na época só tinha scrap do Orkut. Exatamente. Tinha o depoimento também, cara. Eu acho que você não tá tinha lembrando. depois, é verdade. E era secreto.
Teoricamente, mas o problema é que às vezes você mandava pras pessoas, a pessoa tinha que excluir, era uma parada íntima, e ela ia e publicava. E você deixava entre parênteses assim, ou em caps lock, apaga. Só que tinha uma galera que... As pessoas que não sabiam usar a rede social. Exatamente. Até hoje tem pessoas assim. Isso aí, tem um monte por aí. Enfim, a gente tem diversos, né, tipos de rede social, mas o Orkut, né, nesse viés de troca de informação, vamos dizer assim, pra todo lado, né? Ele era usado também pra relacionamento, mas também tinha uma gama de gente que começava a criar blog, que inseria ele dentro do Orkut, né? Pra tentar divulgar o trabalho. Você tinha até empresa que tinha página no Orkut, mas acaba que o próprio site, ainda assim, daquela empresa, ainda era uma coisa maior do que o Orkut, né? Não era uma coisa tão econômica. E eu acho que vale a gente começar, por exemplo, com o exemplo do Não Salvo, né? O Cid, ele começou lá, cara, e tinha cada post, você via que ele era dono de comunidades muito famosas. Sim, no caso, nessa época, tinha duas pessoas que tinham muitas comunidades, assim, que eu lembro. Que é o Cid, que ele era o C, ponto de exclamação. Sim, exatamente. E tinha o B, ponto de exclamação, que é o Bruno... Não sei se você vai lembrar o nome dele, enfim. Eu lembro que tanto os dois, no caso, eles tinham que ter mais de um perfil, porque tinham um limite de 1000 amigos. Nossa, tinha pessoas que tinham perfil... Caraca, você lembra de uma parada interessante. Aí tinha, no caso do Cid e do Bruno, que eles tinham... Todo mundo adicionava eles, né? Eles tinham B1, B2, C1, C2, por causa disso. Que era o primeiro, o segundo perfil. Caraca, você tinha aquela galera que tinha... Aí, quando ele lotava um perfil, ele apagava a descrição, né? A biografia dele, assim. Aí ele botava assim, perfil lotado. O meu perfil 2, clique aqui. Aí você clicava, abria outro. Aí Exatamente. também tava lotado, aí você tinha que procurar. Aí você tinha que olhar na descrição pro terceiro, enfim. Tinha uma galera que era assim. O nome era Bruno Predolin. Inclusive, ele tem canal no YouTube hoje. Mas ele faz... Eu não conheço, sinceramente. Eu conheci porque eu assisto de vez em quando, assistia mais. O canal do Brasil que deu certo, que também tem uma comunidade no... Comunidade não, tô falando de Orkut pra ser comunidade. Sim. Tem uma página no Facebook, tem uma página no Twitter. Aí eles fizeram um vídeo com esse Bruno, falando justamente dessa época do Orkut e tal. Inclusive, esse cara, ele foi chamado pra ir em um BBB, ele chegou a passar numa seleção e ele não entrou no BBB. Seria histórico. Seria muito histórico. Nossa. Caramba. O que mais sobre o Orkut que você lembra, velho? Eu agora de cabeça eu lembro das comunidades, né? Era um negócio muito, assim, usado pela galera. E uma parada que eu fazia era uma parada... Bem, eu não sei se é uma coisa de famosinho, mas eu tinha o meu estilo. Eu sempre tava trocando de comunidades, tá ligado? Eu tinha umas 6, assim. Era só o bastante pra encher aquele quadro onde ficava, assim, comunidades, no lado direito, assim, embaixo. Aí você tinha como colocar, eu acho que 9 ou 6. Acho que era 9. Eu acho que era 9. Aí eu preenchia com as 9 e só tinha essas 9. Aí eu, tipo, na época eu gostava muito de futebol e aí eu era sempre do Flamengo. Aí uma, tipo assim... aleatória sobre uma parada que eu gosto de fazer, tipo, pelada é dia de sábado. Às vezes eu, com 12 anos eu tentava pagar de doidão e ficava falando, tipo assim, cerveja é no isopor. Nossa, era uma parada meio assim, Você era raiz na época que não existia a piada raiz no Nutella, você já era raiz. Exatamente. Ou tentava bicho. ser, pelo menos. Com certeza, velho. Você tinha alguma comunidade que você gostava mais? Cara, eu achava engraçado... Como eu disse, aquelas comunidades de trocadilhos eu achava muito engraçado, tipo Zé Cabeleireiro. Nossa! Eu adoro trocadilhos, cara. Dá pra ver. Enfim, mas eu achava engraçado quando a pessoa se achava tão relevante a ponto de fazer a comunidade dela. Nossa, tinha isso mesmo? Tipo, amigos de fulano de tal. E naquela época as pessoas falavam assim. Exatamente. Caralho, eu tô lembrando disso agora. Tipo assim, amigos do Teteu, entendeu? Eu lembro disso. Eu lembro muito disso. Tinha um cara... Eu morei em Vila Velha um bom tempo, né? Até os meus 16 anos. Cara, tinha um cara lá que era... Tipo assim... O apelido dele era Picanha. Eu não sei se ele vai conseguir ouvir esse podcast um dia. Enfim, vai ser legal se um dia eu puder falar com ele. Porque ele era mó popzinho de Vila Velha.
E, cara, ele tinha duas páginas, tipo assim, eu já fiquei com picanha. Nossa. Era assim, cara. Meu Deus. Bicho, tinha umas paradas. Nossa, eu tô entrando no mind blowing aqui, cara, que eu tô... Nostalgia que chama isso, cara. Exatamente. Muito bom, cara. Mas aí eu achava ótimo as pessoas que se achavam relevantes o suficiente pra ter esse tipo de comunidade. Tinha uma menina que eu gostava na época que ela tinha, era engraçado. O nome dela era... E ela tinha alguma comunidade, tipo, não sei o que, sei lá, amigos da... alguma coisa assim. Era uma parada assim. Nossa. Gridzinha, não sei o que lá. Nossa, cara. Aí tinha aqueles vários símbolos, letras maiúsculo e minúsculo. Tá vindo cada... Pô, e, né, similar ao Facebook, né, a gente tem essa questão das fotos. Sim. E a gente podia... Eu não lembro, a gente podia comentar nas fotos? Podia, mas eu lembro que no início, pelo menos, tinha um limite de fotos. Você não podia botar ilimitado. Tinha um limite de fotos. Era isso mesmo. Tinha um limite de fotos, tipo, tinha um limite por álbum e também limite de álbuns, no caso. Mas aí depois mudaram e tal, mas enfim. Aí o pessoal, tipo, viajava pra algum lugar e tinha um álbum de fotos da viagem tal. Era sempre atualizado. As pessoas sempre atualizavam as fotos com o que tinha acontecido recentemente, assim. Ou de repente, gostava, tipo, você tinha um namorado ou namorada e aí ficava aquela foto. Nossa que horrível. E começou lá, perfil de casal. Nossa. Começou lá. Vale citar aqui que eu lembro, meu primo... Fernandinho, meu primo Fernandinho, se eu não me engano, ele tinha, era, sei lá, foda-se o nome da menina, mas, tipo, Fernando e Gabriela. E era com aquele monte de símbolo, assim, que sempre tinha nos nomes, né? Exatamente. Tinha uma parte, não sei se você lembra, do lado do seu nome, embaixo, do lado, enfim, o seu nome ficava grande, assim, né, na barra, aí tinha uns corações, uns quadradinhos, umas carinhas As pessoas te avaliavam. Era isso. E aí tinha um nível ó o de Black sexy. Mirror nascendo aí, ó. Tinha um nível de sexy. Era isso. Tinha um nível de legal, que era o gelinho. Nossa. O que é cool, né? Caralho. O sexy, eu não sei se era coração, que era o sexy. Era... Caralho, André, você tá retomando cada coisa. Essa outra parada eu esqueci. Vou até procurar aqui. Mas, enfim, eu acho que o Orkut, ele só morreu mesmo porque apareceu uma coisa mais cool, né? E, enfim, ele ficou marcado como assim, vamos dizer assim, eu acho que pode dizer que a nossa geração foi a última, assim? Acho que sim, cara. Porque, por exemplo, eu tenho uma prima que é uns 2 anos mais nova que eu, e ela não usava muito Orkut. E ela, hoje em dia, é a rei não, eita. A rainha das redes sociais, tá ligado? Entendi. E quando ela começou a usar, ela descobriu, né? E ela começou a usar pra caramba. Mas ela não usava. Então, acho que pode-se dizer que a nossa geração, de repente, um ano atrás da gente, também usou bastante. Depois... não pegou tanto, eu acho né? que as pessoas que nasceram... Acho que as pessoas que nasceram até 90 e... Talvez 96, 97 no máximo, assim. Que chegaram eu acho a usar que isso. é por aí mesmo, cara. Inclusive, eu achei aqui as 3 formas de avaliar as pessoas eram sempre 3 no máximo, 3 pontos que podia dar pras pessoas. Isso eu lembro. E aí tinha o rostinho, que era confiável, o gelinho, que era legal, igual eu falei, e o coração, que era cool. Louco. Algo que eu sempre gostava também era das invasões, cara, de perfil. Invasões eram ótimas. E aí o cara pegava o seu perfil, assim, né, a sua descrição, né, biografia, o que for, não lembro. Aí ele, tipo assim, era o hacker, aí ele botava aqueles símbolos feitos com um monte de barra, um monte de pontos que o cara desenhava, alguma coisa, assim. Aí hackerzinho invadiu, se fudeu, não sei o quê. Pior que eu nem tava falando desse tipo de invasão, eu tava falando daqueles de tipo de crush, tá ligado? Nossa. O pior é que é isso mesmo. Você me lembrou outra coisa, cara. Eu já tive meu Orkut invadido pela crush, que eu não chamava de crush na época. Eu não sei como a gente chamava na época. Da paquera. Não, pelo amor de Deus. Você não é dessa época, André, pelo amor de Deus. Mas como que a gente falava? Eu não sei. Eu não tenho nem ideia. Eu lembro que na época do meu irmão era Ninfeta. Nossa. Não quero Ninfeta nem eu acho tão sujo. Sexual. Vulgar. Não é sexual, não. Não é nem... Um amigo vulgar. eu falo assim, erótico. Não, erótico é uma coisa mais respeitosa ao mesmo tempo, tem uma sensualidade ali, mas é vulgar. É vulgar. Amigo, não dá. Não dá. Ninfeta não dá. Mas, porra... Velho, Orkut foi o começo, né? Eu comecei a tirar...
Tipo, eu nunca fui de foto. Ainda não sou muito de foto, mas eu lembro que eu comecei a tirar umas fotos mais cool. Eu botava boné, correntinha de prata. Lembra de correntinha de prata? Eu nunca usei, cara. Não? Não. Eu tinha. Eu sempre fui hipster. Comprava e meu irmão... As que o meu irmão também parava de usar, eu pegava pra mim, aí eu ia pra escola. O que eu lembro Isso aqui tá se tornando um papo só sobre a nossa influência, verdade. mas enfim. De qualquer forma, vale citar, porque o Orkut, ele moldou pessoas. É verdade. Eu lembro que eu... Nessa época eu postava fotos diferentonas já, olhando pro nada, normalmente. Isso. Eu admito que eu fazia muito isso. Você lançou tendência, André? Tendências. É isso mesmo. Velho, diante desse emblema que foi o Orkut, começaram a nascer coisas novas. A questão é que, tipo assim, as redes sociais, elas sempre começam com as pessoas mais jovens, e aí quando os nossos pais e avós começam a fazer perfil naquela rede social, é hora de migrar pra outra. Foi isso que aconteceu com o Orkut. Cara, você falou tudo. Você falou uma parada que é muito real. E olha que eu lembro quando a minha madrinha, não foi nem minha mãe e meu pai. Acho que minha mãe não chegou a ter Orkut, ela só entrou no Facebook direto. Mas eu lembro quando a minha madrinha começou a comentar nas coisas que eu fazia, eu falei, isso é tão errado. Exatamente. Isso tá muito errado. Oi, filho lindo. Oi, sobrinho. O que for, ela comentava. No meu caso era Nossa, eu lembrei uma coisa que aconteceu. Isso Conte. veio na minha mente agora tão claro. Ela fala isso até hoje. Abre seu coração, cara. Ela falava, como é que ela falava? Lembrei. Era gatoso, era uma mistura de gato e gostoso. Meu Deus. Vamos só esquecer isso aqui, por favor. De qualquer forma. Como eu falei, várias coisas, né, mudaram e aí apareceram redes sociais novas com diferentes tipos de tendência, diferentes tipos de formato e, como eu falei, diferentes tipos, né? Um com um viés mais econômico, a gente pode falar de repente aí do LinkedIn, eu acho que é a mais famosa, né? Você tem um perfil no LinkedIn, né? Tem. Inclusive, funciona, tá? Funciona mesmo. Funciona. E olha que eu descobri recentemente. Como eu falei, eu não sou uma pessoa tão inteirada no mundo das redes sociais. Mas o LinkedIn, pra galera da administração, assim... Não, funciona pra tudo, cara. Tudo? Tipo, no meu caso, por exemplo, o problema é que tava com um problema que, tipo, eu não tava recebendo e-mail de notificação do LinkedIn. Aí, por algum motivo, eu entrei assim de novo. Quando eu fui olhar lá, tinha um cara de uma startup famosa aqui do Espírito Santo, que eu não vou falar da onde, qual que é, mas uma startup famosa, que você sempre fala que vai dominar o mundo. E o cara perguntou pra mim se eu tinha interesse em trabalhar lá, só que, tipo, já tinha passado, assim, muito tempo. Tinha uns meses. Olha só, velho. Não, eu achava que, tipo assim, era uma coisa que funcionava, só que lá fora. Só que pelo jeito, velho, aqui as pessoas, tipo... Isso já é uma realidade das empresas, as pessoas olham o seu perfil no Facebook, elas procuram saber de você, tem um certo histórico, né? Mas o LinkedIn também é uma parada muito utilizada. E você me corrigiu agora, eu achei que era uma questão mais entre empresas, assim, sabe? Como é que eu posso dizer? Era uma questão mais chefe-funcionário, mas existe todo um setor que verifica o que você posta, com quem as pessoas, você se relaciona, né? E eu já vi... recentemente um amigo meu, ele é designer, né? Ele faz... Ele nem é formado, né? Mas vamos dizer que ele já é designer, ele já tem uns trabalhos como um estagiário. Ele postou um vídeo que ele fez para uma propaganda, se eu não me engano, era uma empresa era um restaurante, né? E aí ele fez uma vinhetazinha animada lá e um outro restaurante gostou e contratou ele. E assim ele conseguiu fazer um network legal com outros tipos de empresa e tal. Quanto você cobra, como é que é o seu estilo de trabalho, um outro designer que gostou. Enfim, começou, né? E ele fala que ajudou ele e tal. Mas eu fico impressionado, cara. Diante do cenário, como é que o LinkedIn também tá inserido. Mesmo no Brasil, inclusive. Eu também fiquei assustado, assim, chocado, digamos assim, no dia que essa empresa, que é uma empresa, como eu disse, bem famosa, veio falar comigo sem eu nunca... Na época, tipo, eu acho que tinha pouquíssimos meses que eu tinha começado a trabalhar realmente na área. Então, assim, você vê, né? Não. Pô, já é um exemplo, né? Enfim, aí você tem também, por exemplo, o LinkedIn pro viés profissional, né? Carreira, né? Trabalho. Você tem o viés de, vamos dizer assim, o básico, né? Relações entre pessoas, né? O famoso e mais popular, vamos dizer assim, o Facebook. Hoje acho que, na verdade, o Instagram ele tem mais usuários hoje que o Facebook, até onde eu sei. Posso até ver aqui de novo. Mas, de qualquer forma, eu acho que vão considerar
questão de popularidade. Não, mas na verdade eu tava errada, porque apesar do Instagram ser enorme, ainda tem muitas redes sociais à frente, quase todas relacionadas ao Facebook. Pois é. A gente tem um Facebook. Cara, como é que a gente define? É um perfil, né? É um perfil onde você coloca informação sua do que você quiser. É uma troca de informações sobre diferentes tipos de tema, seja ele político, econômico, né? Diversos tipos de tema. E você... É isso. Eu não sei nem mais como definir o Facebook. O Facebook, na verdade, o Facebook... Ele tem muita coisa diferente do Orkut que a gente já sabe, algumas coisas mais óbvias que outras, tipo... Assim como o Orkut tem como você postar fotos e fazer o seu perfil, enfim, essas coisas, mas não tem coisas legais como, por exemplo, avaliar o quão sexy é a pessoa. Infelizmente. Infelizmente não tem isso. E aí tem a questão do feed, né, da linha do tempo ali, do mural, se tornou uma parada diferente. Isso. E foi isso que fez o Facebook crescer, eu acho, pelo menos na minha opinião, porque no Orkut era completamente pessoal. Tudo que você postava é você que tinha criado. E que aparecia, inclusive no final do Orkut chegou a ter um feed também. Então tudo que você postava lá era algo seu propriamente, que você escreveu e tal. Normalmente no mural das pessoas, no scrap. A troca, a dinâmica de informação não era nem um pouco grande no Orkut, se a gente for parar pra pensar, né? Então essa questão da relação da rede social, né? Do seu tipo, vamos dizer assim, o seu network com qualquer outro tipo de pessoa, né? No Orkut ele era muito inferior ao Facebook. Ele era mais pessoal, igual eu disse. Tudo que você postava era você que tinha criado. Só que aí no Facebook tem um negócio chamado compartilhar. Exato, exatamente. E ainda coincidiu muito com a questão de smartphone, né, cara? Porque, tipo, na época do Orkut a gente não tinha smartphone. E hoje acho que a maior parte, a grande maioria das pessoas que acessam o Facebook e a maioria das redes sociais é pelo smartphone, Android e iOS, normalmente. Isso é algo totalmente verídico, né? Você tem essa inserção dessa facilidade de você estar em qualquer lugar e você poder compartilhar uma ideia, um momento, uma foto, um vídeo, um GIF, o que for, ali, né, na palma da sua mão. E com certeza isso foi uma parada que pegou o Facebook e jogou ele lá pra cima, né? E a gente tem outros tipos de rede social, por exemplo, como o Twitter, né? Eu acho que dentre todas as redes sociais, essa pessoalmente eu comecei a usar ela agora. Eu acho que o André, ele é testemunha, né? Ele pode falar, agora eu estou presente no Twitter, eu estou dando likes, eu estou dando retweets, eu tô dando até opinião às vezes, eu nunca fui dar opinião. Minha página no Facebook é o seguinte, só tem coisas que as pessoas me marcam, e acabou. Não, mas tem como você esconder, né? Não, mas aí eu começo já a falar, essa galera que esconde muito perfil já não gosto. Não, tipo, tem como você decidir o que vai aparecer, no caso do Facebook, tem como você decidir o que vai aparecer na sua timeline de pessoas que te marcaram. É verdade. Pois é, não, no meu caso é aquela parada, é aquele perfil que só os meus amigos, na verdade... Não, mentira, não é só os meus amigos, é amigos dos meus amigos. Eles podem ver. Ah, sim. Vamos dizer que eu também não sou a pessoa mais livro aberto, né? Pra falar, não, minha vida é livro aberto, meu perfil é aberto. Não, essa também não. E eu acho que o Twitter, como eu falei, que eu tô usando bastante, é a mais legal, porque é uma troca de informação mais rápida, direta e, vamos dizer assim, ele passou de um tempo pra cá, né? Não vou dizer de um tempo pra cá, já faz um tempo. Ele começou a ser tratado de forma diferente. Você lembra do começo do Twitter? Lembro porque eu tenho Twitter desde 2008, eu acho. E você usa mesmo? Uso, desde sempre. Na verdade era legal no início do Twitter, tinha coisa que hoje a gente acha escrota, mas tipo, no início, seus amigos não tinham Twitter. Praticamente poucos amigos que você tinha e tinham Twitter também. Então por conta disso, teve muita gente que eu segui, que eu não conhecia, que eu tipo vi um tweet da pessoa legal e segui a pessoa, e que eu conheço essas pessoas até hoje. Porque eu não tinha amigos pra seguir no Twitter. Eu não tinha amigos no Twitter. Caralho. Pesado, né? Não, sério, é porque a maioria das pessoas que eu conhecia pessoalmente não tinha Twitter. Tipo, sei lá, tinha uns 2 ou 3 amigos só. E aí, é o que eu disse. Por causa disso, eu acabava esbarrando em
perfis de pessoas que eu não conhecia originalmente e que são minhas amigas até hoje. Engraçado isso, né? Eu lembro que o começo do Twitter eu participei. Depois eu acabei excluindo. Porque eu não consegui entender a dinâmica ali e tal. O Facebook, ele tava indo naquele boom, né? Naquele boom exponencial, né? Porra, todo mundo começou a usar, o próprio Facebook, ele começou a colocar funções novas, você podia aparecer sua timeline diferente, né? Enfim, então vamos dizer assim, eu me acomodei. Eu tinha tudo que eu precisava ali, eu não precisava de mais nada. Inclusive, eu tenho o Facebook também há muito tempo, assim. É porque a minha conta foi excluída, a gente pode falar dessa história depois. Não, isso o porquê da minha conta ser excluída. Eu não quero comentar sobre isso, não. Mas enfim, minha primeira conta foi excluída. Inocente. Mas eu tinha, tipo, desde 2006, assim, o Facebook. Uhum. Talvez 2006? Tem bastante tempo que eu tenho Facebook. Arredores. Porque ninguém tinha também. Não por eu ser o cara foda que fica à frente do seu tempo sempre. Mas eu lembro que eu assistia... Todo dia eu assistia no Discovery Channel Mythbusters. Ô, louco. Os Caçadores de Mito. E eles tinham um perfil? Eles tinham um perfil. Aí você ficava acompanhando tudo. Aí eu ficava acompanhando tudo. Então você é um fã de Mythbusters. Isso. Caralho. Porque, tipo, na época não tinha esse negócio de perfil... Tipo, página, entendeu? Exatamente. E eram as páginas das pessoas mesmo, assim. Eram os perfis das pessoas mesmo, não eram fake. Igual tinha no Orkut, tinha muito fake. Aliás, pode falar a isso. questão de fake A gente dá passa um batido. Dá um assunto inteiro, um podcast inteiro só disso. Apesar de eu nunca ter tido. Mas todos meus amigos tinham, amigas. Cara, eu nunca tive um fake. Mas enfim, o Twitter, então, ele vem com essa proposta de uma informação mais rápida, né? Ele evoluiu pra uma parada de, assim, bem... não vamos usar essa palavra live, né? Mas é uma informação bem mais rápida que o Facebook, eu acho. É fácil. Ele tá ali com essa parada do limite de caracteres também. Você tinha que moldar a sua mensagem, que você tinha que passar de uma forma clara e direta, né? Isso, e que antigamente era 140, né? Hoje é 280 caracteres. Eu sou da época que Twitter era 140 caracteres. Exatamente. Eu lembro que você também, diferente de hoje, você não podia, por exemplo, você postava uma parada, aí, sei lá, você consegue comentar no seu comentário, aí ele vem linkado, assim, como se fosse a continuação. Hoje é assim, né? Hoje é assim, é isso que eu tô não falando. Era assim. No início do Twitter, tipo, não tinha como você postar foto. Existia um site chamado TweetPic, que você conectava... Nossa, é exatamente assim. Que você conectava sua conta do Twitter no TweetPic e aí ele postava a foto no seu perfil com um link. André, qualquer pessoa que tá ouvindo isso deve estar pensando, caralho, esse cara tá em que mundo que ele não lembra disso? Mas, assim, eu lembro, só que foi uma parada muito passageira. Eu não sou um Neandertal que também não usava porra nenhuma. Eu tava mais preocupado jogando videogame. Como sempre, né, cara? Pois é. E aí tinha isso, tinha um problema também que o Twitter era muito instável, o site. Então, vez ou outra, dava uma baleinha com os passarinhos carregando. Eu lembro! Você lembra disso? Eu lembro disso! Direto acontecia isso. Quase todo dia, na verdade. Caralho, isso mesmo! Viu? eu tava lá, cara. Você Não é fanfic, eu tava lá. Caraca. Exatamente isso. Bem, eu acho que tem que ser comentado aqui uma parada que, na minha opinião, tá moldando as gerações. Começou a moldar, tá moldando e tá evoluindo pra uma parada que tá meio sem freio, na minha opinião. Que é o Instagram. Instagram já, cara? Instagram. Eu acho que... Claro, a gente pode comentar rapidamente sobre outros, mas essas três eu acho que vale a pena a gente comentar de uma forma mais enfática. Sim. Cara, o Instagram, essa rede social de postagem de fotos. É isso, né? Inclusive, se eu me lembro bem, tinha um dos caras da equipe original que era brasileiro. É? Eu não tenho certeza, vou até pesquisar isso. Não, eu acho que é exatamente isso que você falou. Tinha um brasileiro que ele tava dentro dessa parada, tenho quase certeza também. No caso do Facebook, eu lembro que um dos investidores, que a gente até vê no filme da rede social, quem faz é o Andrew Garfield, quem interpreta o brasileiro no filme. O seu Homem-Aranha preferido. Ele tá lá. E ele é, velho. E, enfim, no Facebook eu lembro que tinha, no Instagram eu tenho quase certeza também. Mas é engraçado, né, cara? Tipo, o Instagram ele já tinha crescido bastante e aí depois que o Facebook comprou, né, o Zucks comprou, o cara tem uma visão de negócio
Não só de negócio, ele entende de pessoas, né? O que eu ia falar, extremamente perigoso. Ele entende ele entende o comportamento humano e como direcionar você, manipular você. Eu acho que a gente pode falar essa palavra, né? Com todas as polêmicas que envolvem Facebook, né? Dessa parada de estar sendo observado e que a informação pra ele é uma coisa muito valiosa, né? Que ele consegue usar a informação pra ditar como você se comporta, enfim. Mas o Instagram, cara, eu acho que ele tem um papel de, vamos dizer assim como muita rede social, todo mundo é feliz, né, na rede social. Claro, tem aquela galera que é deprimida e gosta de sofrer. Que é o nicho dela, digamos assim. Também, né? Mas eu acho que o Instagram, ele criou um modelo de rede social onde você tá sempre feliz, você tá num mundo perfeito, você... É isso, você é feliz o tempo todo e tudo dá certo. É porque, cara, o Instagram, na verdade, assim como todas as redes sociais, ele funciona como se fosse um filtro, porque você só posta o que você quer que as pessoas vejam. Então, é a sua vida filtrada dali, 24 isso. horas, né? Você tá ali, por exemplo, eu vejo pessoas, cara, que... eu não vou citar nomes, né? Se eu fosse uma pessoa polêmica, eu citaria nomes aqui, mas eu não vou citar nomes. Mas eu tenho uma amiga, cara, e é impressionante. Ela é uma pessoa, naturalmente, como muita gente, ela é uma pessoa mais retraída. Ela é uma pessoa que ela nunca foi de falar muito. Muita gente acha, meio antipática, tal, não sei o quê. Enfim, mas a minha amiga, né, sempre foi gente boa comigo. E aí eu percebi, cara, que com o tempo ela começou a se inserir muito nessa questão de rede social, principalmente no Instagram, e ela começou a mudar o jeito dela. Porque ela queria passar uma imagem diferente. Eu lembro que algumas pessoas iam falar com ela assim, é muito rabugenta, é muito seca, não sei o quê. De repente... Isso porque você não ia citar nomes. Mas ninguém sabe. Ninguém vai saber. Ela sabe, cara. Ela sabe. Ela sabe. Olha só. Ela sabe. Mas enfim. Um salve. A parada é assim... a gente percebeu, eu e uns amigos meus, que, cara, ela começou a, tipo, ir na academia, ela começou a ir na praia, ela sempre odeia a praia, ela começou a, vamos falar assim, não vou dizer ser falsa, mas ela começou a ser uma pessoa que ela não era, porque ela queria passar a imagem clássica de todo mundo, aquela pessoa amigável, aquela pessoa que conversa com todo mundo, gosta de todos os assuntos. Velho, complicado isso aí, porque depois de um tempo tiveram pessoas que não estavam falando mais com ela. Porque falaram assim, a Amanda virou uma pessoa meio fake. Entende? Entendo. Inclusive, achei aqui o nome do brasileiro que tava era um dos sócios iniciais do Instagram, é o Mike Krieger. Pô, muito brasileiro esse nome. Eu não sei se pronuncia assim, mas enfim, é Mike, pode ser Krieger, provavelmente alguma ascendência alemã, alguma coisa assim. Salve, professor Krieger de matemática do Darwin. Boa pra caralho. Tá salvo. E, bom, é isso. Eu concordo, cara. Em partes, na verdade. Tipo, acho que você tem que usar a rede social não pra ser alguém que você não é, mas pra você apostar nas coisas que você gosta, nas suas qualidades. Não é porque talvez você não se encaixe em determinado padrão, seja homem ou mulher, apesar de, no caso de mulheres, eu acho que isso é mais visível, né? Questão de pessoas que vivem disso. Isso é interessante. Você consegue ver que essa questão da beleza, né, tá muito mais inserida, né? Você tem que ser... a pessoa tem que ter o corpo perfeito, aquele sorriso, tá com aquela roupa, enfim, né? No caso de homem também, mas eu acho que mulher... Muito por conta de machismo também, que mulher tem que estar sempre bonita, essas coisas. Enfim. É uma discussão foda isso aqui, velho. Mas aí no caso de mulher eu acho que acontece mais por causa disso, que eu falei da questão do machismo. E aí, enfim, infelizmente tem pessoas que acabam sucumbindo à tentação de se parecerem com seus ídolos ou com as pessoas que são consideradas legais. Exatamente. E, enfim, no caso de redes sociais, uma das coisas legais e que acaba, enfim, tendo contras também, é a questão de que qualquer pessoa pode ter o mesmo alcance, digamos assim. Sim, sim. Uma pessoa que saiu do nada, entre aspas, que
nunca foi pra TV, por exemplo, Isso nunca é trabalhou com algo público, ela pode começar a postar e viver disso. É verdade. Você tem essa galera que, de repente, criou um estilo, começou a ser seguida e aquele seu estilo de vida se tornou uma referência para um tipo de mercado e esse mercado começou a investir na pessoa. Eu acho que um exemplo muito clássico disso é a Pugliese. Sim, exatamente. Inclusive, ela, de vez em quando, ela se envolve em alguma polêmica, né? Porque não que eu fique sabendo de tudo, Você tá por dentro, né, desse mundo, né, André? mas de vez em quando acaba aparecendo em algum lugar, ou alguém fala num podcast, enfim, essas coisas acontecem. Uns podcasts aí, né? Os podcasts aí. Boto fé. Cara, para tudo, eu acabei de ter um insight aqui. A gente não falou de uma rede social clássica, que, na minha opinião, hoje substitui o WhatsApp. Que seria? Aliás, que o WhatsApp substitui. Ah, O saudoso MSN. isso é verdade. E era uma rede social, cara. É isso aí. Saudades, inclusive. Cara, impressionante. Impressionante. Bem, você tem... E dentro dessa, eu acho que... ela, por si só, eu acho que ela não tem um nome, tipo assim, uma rede social profissional, uma rede social de relacionamento, igual o Facebook. Era só uma troca de mensagens. Era só pra conversar mesmo. Era só uma conversa Mesmo que né? fosse profissional às vezes, mas era conversa. É complicado, né, você falar, isso aqui é um tipo de rede social tal. É meio complicado você falar isso porque acaba que ela pode evoluir pra um lado como ela pode evoluir pro outro. Mas você tem o MSN, você tem o antigo antes dele, o ICQ. Esse aqui eu nunca usei. Não usei, meu irmão usou. Meu irmão mais velho falava que era tenso, era um número gigante, o seu número era uma loucura. As pessoas que usaram, até hoje elas lembram o número delas normalmente. As pessoas que usavam muito, que eram hardcore, assim. Exatamente. E eu lembro quando usava o MSN, uma das coisas legais do MSN é que você via quem tava online. E não que não exista isso hoje. Só que, tipo assim, eu lembro que quando a gente parou de usar MSN, as pessoas pararam de usar MSN, começaram a usar SMS e depois até chegou a ter o WhatsApp, mas isso ainda foi mais pra frente. No caso do MSN, tipo, eu lembro que eu entrava no MSN e eu sabia com quem eu podia conversar, porque tinha lá uma lista de pessoas que estavam online. Você criava? Sim, e aparecia quem tava online, quem não tava, que música que a pessoa tava ouvindo, às vezes. Nossa, era exatamente isso. E a galera botava as coisas mais popzinhas, assim, no perfil. Tinha gente que deixava o MSN ligado 24 horas. Deixava, Tinha muita gente que deixava o computador ligado. Deixava ligado só por causa do MSN. E deixava sempre ausente. Ela nunca tava online. Ela sempre estava ausente. E tinha aquela galera que era undercover, tá ligado? Sempre offline. Ficava aparecendo offline. Tá, não sei o quê. Era foda. E os relacionamentos, cara, era a base de tudo. Começou ali, eu acho que no MSN. Porque você, qual é o seu MSN? Tal. Aí você pegava o MSN, você trocava as mensagens e tal. Pegar o MSN era pegar o número da época. Exatamente, cara. Bem, dentre outros, a gente pode falar outros tipos de rede social diferente. A gente tem esse de entretenimento, o YouTube, né? Tá aí, não precisa nem explicar. YouTube eu acho legal justamente a parte social dele, né? Mais do que a questão de vídeos. A gente poderia até se estender um pouco mais no YouTube, mas, enfim, tem diversos, né, tipos de rede social de entretenimento que a gente pode falar. O YouTube é uma delas. Eu acho que a gente pode falar de um tipo de nicho, que eu não sei nem como é que a gente pode definir. A gente tem, por exemplo, você conhece o TripAdvisor? Conheço. Bem, ele, na minha opinião, é um tipo de rede social. Sim. Você tá ali, você vai no lugar, você dá a sua opinião, você dá um conselho, você fala a localização, blá blá blá, você dá detalhes e assim você vai fomentando diversos tipos de nicho ali, de nicho não, tipos de comércio, seja um hotel, seja um restaurante, seja um museu, enfim, muito legal essa proposta, né? No caso do TripAdvisor, eu acho que não chega, assim, pode-se dizer que é uma rede social, mas ele não tem tanto esse caráter. Eu acho que o Foursquare tem mais. Sim. Porque... Nunca usei direito, mas eu conheço a proposta. Pouquíssimas vezes. Eu usei, tipo assim, nossa, onde é que nós vamos hoje? Falando com alguém. Aí eu olhei no Foursquare. Mas no caso do Foursquare, ele ele só é preenchido por conteúdo das pessoas, praticamente. Assim. É verdade. E no caso do TripAdvisor, eles têm um site propriamente, enfim, lá você consegue agendar as coisas, reservar hotel, essas coisas assim. É verdade. Bem, outros tipos de rede social que a gente pode comentar, recente, mas que foi meio que burlado um pouco pelo Instagram, o Snapchat, né? O Snapchat, cara, foi engraçado porque eu lembro que no início eu não entendia
Aliás, ninguém entendia, eu acho. Não é possível que as pessoas entendiam. Cara, eu acho que tinha gente que já pegou, né, a proposta ali, mas eu também não... De começo, assim, eu ficava assim, tá, eu vou ficar compartilhando os vídeos aqui e tal. Só que aí a parada se virou pra uma parada mais comédia, teve aquela galera que usava pra putaria, mas você falou uma parada que assim, a galera ia pelo fluxo, mas não tava entendendo o que tava acontecendo. Sim, exatamente. Mas acho que ninguém, ou pouquíssimas pessoas entenderam, assim, logo de início. Pelo menos as pessoas da nossa idade, assim. As pessoas mais novas, assim, tipo, adolescente. Do juventude, né, cara? Sempre... Essa juventude muito prematura. Sempre à frente do seu tempo. Então, cara, eu acho que não dá pra gente falar desse assunto aqui sem falar dos clássicos, né? Tipo, Flogão, Fotolog, Chat do UOL. Putz, mano, eu lembro dessa época, o meu irmão começou a usar e ele não usou Flogão, cara. Meu irmão, ele era um cara estiloso. Ah, é? O meu irmão é o cara que usava o Fotolog americano. Ele, tipo assim, tinha um esquema no começo dele, que eu lembro que meu irmão pegou e a galera também, que era assim, você tinha que pagar. Era uma parada paga. Caraca. Era uma parada diferente. Tinha uma parada dessa. Envolvia um valor que você tinha que pagar. Só que se você entrasse meia-noite, tinha um esquema lá. Se você entrasse meia-noite, tinha uma parada lá que você conseguia fazer grátis. Caramba, eu não sabia disso. Na moral, eu não sabia era disso. assim. O meu irmão, tipo, esperou a meia-noite pra fazer o meu. Só que acabou que eu não usei. Eu usei mais o Flogão porque todo mundo usava o Flogão. Ah. Entendeu? Cara. Logo você que usava cordão de prata e que era super estiloso nessa época. Com certeza. Mesmo assim você usou Flogão. Inclusive, eu cheguei a ter, eu acho. Eu não sei se foi Fotolog ou Flogão, mas cheguei a ter um desses, só que eu usei bem pouco, porque eu usava as outras redes sociais, cara. O engraçado é que nesses chats do UOL, as pessoas só relacionam a putaria, né? Não tem como. Cara, era basicamente isso. Era Aninha Safadinha, João Gostosão. Os nicks eram ótimos. 23 centímetros, eram uns nicks assim, tá ligado? E normalmente o Aninha Safadinha era um velho tarado também. Exatamente, velho. Cara, eu lembro muito claro também o site da Turma da Mônica, tinha um chat lá, velho. Você sabia disso? Eu não lembrava disso. Eu não tô brincando, não, velho. Eu não lembrava disso. E a galera entrava e era uma putaria também, velho. Sério? E eu lembro eu tô muito chocado. Da frase clássica. E aí? Alguém quer tecer? Você lembra disso? Eu lembro, cara. Começava assim. Não era só isso. Quer dizer, no caso do chat eu não sei como é que era. Mas no MSN era tipo... Ah, no chat também, acabei de lembrar. Não, era assim, tipo... TC de onde? E aí? TC de onde? Caralho, era assim mesmo. Nossa... Velho, o Flogão, essa parada esse tipo de rede social de foto. Caralho, pera aí, eu tive um insight aqui também. O Flogão foi o primeiro Instagram. Foi, cara. Quase. Esse estilo. Claro que foi. Era isso. Mais ou menos. Cara, era isso. Porque no caso do Instagram, ele cresceu muito porque as pessoas usavam os filtros do Instagram, né? Que hoje não usam mais. Ninguém usa, pelo menos. Tudo bem, mas eu tô dizendo assim, a proposta, a ideia é sim. uma rede social de postagem de foto. É isso, ponto, acabou, é igual. Na verdade, o Instagram, a ideia que eles tinham inicialmente era de fazer uma rede social, sim, mas pra compartilhar histórias e acontecimentos que acontecem, ótimo. Coisas que acontecem fora da empresa, tipo, que os caras trabalhavam lá na mesma empresa e tal, eles queriam compartilhar coisas que aconteciam fora da empresa. Só que aí eles falaram e começaram a ver que tava ficando muito próximo do Foursquare. Em relação a experiências e tal, essas coisas. Aí eles foram mudando e tal, era até um outro nome, foram mudando até virar o que é o Instagram hoje. Cara, eu lembro também que criaram-se, aliás, vários tipos de fotolog, assim, tinha os fotologs de, vamos dizer assim, vale citar o Tumblr, lembrei agora, né? Eu ia falar disso. Mas focando nessa questão dos fotologs, dos flogões, tinha os flogões de putaria, tinha os flogões de carro turbinado. Tinha, cara, eu nunca acessei essas coisas. Pois é. E, tipo assim, eu lembro que, vamos dizer assim, na internet rolava os mais famosos. Não tinha um top flogão mais acessado, tinha, assim, como diferentes dinâmicas de várias redes sociais diferentes estavam inseridas em uma, só que ninguém parava pra analisar isso, né? Tipo, tinha a galera da putaria que gostava de ter um flogão. Isso aqui. Tinha a galera
de música, aí postava um álbum, assim, que gostava, enfim. Apesar que a galera que gostava de música usava mais uma outra rede social. O MySpace, né? É verdade. Muito artista postava parado no MySpace. Eu tive MySpace. Não, eu não era artista, mas eu tive MySpace, eu não sei porquê. Eu gostava de testar as coisas. Era meio assim. Acaba que muita gente criou rede social só pra ver como é que era e não se identificou e só criou o perfil e entendia como é que funcionava, blá blá blá, né? E comentei agora sobre o Tumblr e eu acho que também vale falar porque o Tumblr, ele trouxe uma pegada que eu, sinceramente, achei muito legal. Eu nunca tive Tumblr, mas eu acessava Tumblr por causa das polêmicas que envolviam. No meu caso, foi isso. Assim, claro que eu acho que vale falar sobre o que é o Tumblr, né? Pra você, o que é o Tumblr? Cara, você acredita que eu não sei explicar o que é o Tumblr? É uma espécie de blog. Eu ia falar isso. Só que tem a questão da Retumblr também. Tipo, não sei como é que é o nome, mas... Enfim, Tem como fazer isso também. E se eu fosse pra explicar, eu diria que é como se fosse um blog mesmo com essa questão que eu falei. Eu tenho pra mim que o Tumblr, ele é tipo um diário. Só que é um diário compartilhado. Porque eu acho que as pessoas que usavam o Tumblr à minha volta eram a galera mais emo, mais dark, assim. E aí, tipo assim, nunca era o nome da pessoa, né? Era sempre um tema... Um tema, né? Era um nick. Era um nick, né? Mas, tipo, ele tinha um nicho, vamos dizer assim. Eu acho que... Eu tô parando pra perceber aqui que eu acho que as pessoas mais novas, elas não sabem o que é nick. Porque as pessoas não falam mais nick. Alguém fala nick? Só em jogos. Então, tipo, ninguém deve saber. Eu falo que nick é o arroba da pessoa, só pra quem não tá entendendo. Enfim, esse público vasto que a gente tem. Com certeza. Enfim. Aí a gente tem essa parte do Tumblr, que é essa parada... No meu caso, isso eu tenho que falar. Eu não sou uma pessoa nem um pouco experiente em Tumblr, mas o que eu vi da galera usando era isso. Era a galera querendo se expressar de alguma forma. E aí você tinha posts com indiretas pra pessoas que não eram citadas, sabe? Uma coisa bem undercover. Ou um sentimento de paixão por alguém, aí retweetava, o que for, tumblerava. Sei lá, era tipo um post de uma parada tipo uma erótica, tal, não sei o quê. Ou muito GIF. Lembra que muito GIF. Muito GIF lá. Tipo, esse eu acho que é um dos fortes do Tumblr. Tem um GIF que eu adoro que é o Dumbledore. Falando porque, tipo, no livro eu sou bem pose de Harry Potter e eu nunca li os livros propriamente. Mas no livro, o Dumbledore, no Cálice de Fogo, ele fala calmamente pro Harry Potter: Harry, você colocou o seu nome no Cálice de Fogo? E aí no filme. E aí no filme ele fala: Harry, did you put your name in the goblet of fire? Aí tem esse GIF que um monte de gente deu retumble nesse GIF no Tumblr. Velho, tem essa parada, eu lembro disso, eu lembro. Velho, e eu acho que o Tumblr, ele tem... Bem, pra mim, né? Como eu falei. Ele tem essa parada de ser um diário. Ele basicamente é isso. Existem pessoas que depois de um tempo que eu conversei falam assim, não é isso. Ele é uma mistura de vários tipos de rede social, só que no final das contas é a mesma coisa. Você acaba postando coisas que você gosta, enfim. Você fala coisas que aconteceram no seu dia, enfim. É porque no caso, muito da rede social é ditado pelas pessoas que usam mesmo. Então, mesmo que existam as ferramentas ali muito parecidas com de outras redes, como quase todo mundo que posta ali tá postando nesse mesmo sentido que você falou, questão de diário e tal, essas coisas, aí acaba que meio que vira isso, assim. Isso é verdade. Agora, tinha um Tumblr muito bom, cara, que foi tirado do ar, capixaba esse Tumblr, que era Festas Top Capixabas, que era só... Meu Deus, André. Era só festas top. Eu não quero nem saber o que não, é mas era zoeira, tipo, era pra zoar as festas topzera daqui do Espírito Santo, sacou? Bota fé. Tá ligado que sempre tem uma logozinho assim no canto, nessas fotos, na foto dessas festas, tipo... Não vou falar um nome aqui, mas sei lá, agito não sei o que lá. Bota fé. Você entendeu? Entendi. Aí tinha um Tumblr capixaba que era só pra zoar essa galera. E, tipo, o pessoal tirou do ar por causa disso, porque as pessoas apareciam lá. Era o melhor Tumblr. Dentre outros tipos de rede social, eu tenho consumido bastante. Uma parada que eu posso definir como um tipo de fórum. Conte pra mim. Que é o Reddit.
O Reddit é outra coisa que é difícil de explicar, né? Pra mim é um fórum. Eu não tenho outra explicação. Ele vem e, porra, e uma parada foda do Reddit. É a primeira coisa que eu acho que todo mundo fala. Que confusão é aquilo, né, velho? Assim, UX que se foda. Não, é uma confusão... É tipo, sei lá, o nosso quarto, assim. Boa. Eu já entendi o que você vai falar. É uma confusão organizada. Que você entende. Exatamente. Mas o primeiro contato, você fica assim, velho, o que tá acontecendo? What the fuck? Isso aqui é o feed, isso aqui é um... Porra, eu não sei o que tá acontecendo. Cadê as pessoas? Cadê o nome das pessoas? Cadê o... Isso aqui é um tópico? Isso aqui é o quê? Aí você começa a ter que pesquisar na internet sobre o Reddit pra você começar a entender. E aí quando você descobre o que acontece ali, aí você... Dá um clique, né? O Reddit, ele é meio fórum, ele é meio Yahoo Respostas, assim, também. Também, tipo, você Quora. tem uma parada que esse... Eu acho que esse é o foda. E esse é uma parada que eu tô começando a mexer com áudio agora. E você tem um subreddit que é massa, que é o Audiophile. Tá ligado? Mas é Audiophile ou audio... Tipo, é com PH ou com F? É isso que eu tô perguntando. Boa, meu inglês falhou, é verdade. File é de arquivo. É de filia, tá ligado? Sim. Audiofilia, enfim. Entendi. Em português. E... Cara, você vê muita gente tirando dúvida. Tipo assim, esse aqui é o meu setup. Por que eu devo gravar uma mix com um monitor e não só com um fone de ouvido? Aí, do nada aparece uma galera que, porra, com uns posts gigantes, não, por causa disso, e a galera sabe, começa a tirar dúvida. Não, entra nesse site, tem o livro de tal pessoa. Pô, eu achei isso fantástico, cara. E é uma parada que tá assim, 24 horas. Você entra, todo dia tem muito post, você não consegue voltar no seu... Tipo... Igual o Twitter, você segue certas pessoas, então o seu feed vai ser mais limitado, você sempre vai estar vendo as mesmas coisas, assim, né? Vai chegar uma hora que você já viu tudo. E tem muita coisa, e, porra, isso é sensacional, cara. Cara, é o que eu falei, tipo, pra mim é muito isso, é uma mistura de fórum com Yahoo Respostas ou Quora, que é menos zoado do que a Yahoo Respostas do Quora, um pouquinho menos. Verdade. E aí tem um subreddit, diquinha do André. Tem um subreddit que é o /TIL, que é de Today I Learned. É um subreddit que as pessoas só postam coisas que elas aprenderam, tipo, fun facts, assim, que elas aprenderam diariamente. Nossa. Aí, enfim, é interessante, cara, pra quem gosta de curiosidades. Uma parada que cresceu muito nele, e você pode ter um exemplo muito grande aí, essa questão de debate político, sabia? O Obama, ele consome Reddit, na moral. Ele faz post, ele comenta. É uma parada real, tá ligado? Isso acontece mesmo. E outro nicho, vamos dizer assim, que tá no Reddit, que tá crescendo, acho que já é uma realidade faz tempo, mas cresceu essa questão dos games. Certos streamers criaram criaram, sabe, páginas pra eles, assim, né? Um local pra eles. Por exemplo... Subreddit, né? Desculpa, subreddit. Mas no caso, eu tô falando, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei se você conhece um streamer que é ex-pro player de CSGO, que é o Shroud. Você conhece ele? Não. O Shroud, ele é um ex-jogador da Cloud9, uma equipe que, tá em diversos tipos de jogos, principalmente no CS, né? No CSGO. E... Cara, ele criou uma fanbase agora que ele largou o mundo profissional dos jogos e ficou virando streamer full time. E ele começava a postar as jogadas dele, enfim, porque ele é um cara muito habilidoso em qualquer tipo de jogo de tiro, né, em FPS. E ele se popularizou muito grande lá. E aí a galera de lá, que às vezes só usava o Reddit, e começou a consumir a stream dele e que comentou muito... acabou se inscrevendo também no canal do YouTube e no Instagram e tá ligado? Ele conseguiu trazer gente de todos os lados, mas o público do Reddit cresceu muito também ao mesmo tempo, entendeu? Isso foi meio que diferente, na minha opinião. O Reddit, ele tem esse poder de viralizar as coisas, cara. Tem um cara que você conhece muito, nós dois conhecemos. Opa! Que é o nosso mentor, né? Ô louco. Gary V. Gary Vaynerchuk. Ele mesmo. Apareceu aqui de novo. Teve um cara que conseguiu emprego na VaynerMedia por causa do Reddit. Ah, é? Ele fez um vídeo que era uma paródia do Kendrick Lamar. Eu esqueci qual que é a música. Humble.
Acho que era Humble mesmo. Acho que era. Eu tô tentando lembrar se era isso, mas acho que era isso mesmo. Bitch. Be humble. Era assim? Não, eu sei como é Humble, eu só tô tentando lembrar se era assim a música. Ah, tá, não. Achei que você não soubesse como é que era a música. Mas enfim, Que isso, cara? O que ele fez? Enfim, ele fez uma paródia de Humble, acho que foi Humble mesmo, e postou no YouTube e o link no Reddit. Tipo, era uma paródia basicamente como se fosse um currículo, sei lá, o cara pedindo emprego. Ah, A letra da música era essa, a paródia. caralho. E o próprio Gary Vee? Tem um vídeo dele com o Gary Vee. Ô, louco. Depois que... Porque aí ele postou no Reddit, viralizou, Caralho. porque o Reddit tem esse poder. Porra. E o cara gravou o vídeo com ele e tal, e... Bom, até onde eu sei, ele tinha conseguido pelo menos um estágio. Não sei se acabou dando certo depois, mas aí... Isso aí já é história. Massa ver que existe um filtro, né? As pessoas estão filtrando coisas ali no Reddit, na questão profissional, né? Tem gente que tá de olho, né? Uma paradinha dessa virou a vida do cara, entendeu? Se você pesquisar assim, Reddit Viral, vai ter uns tutoriais na internet. How to go viral using Reddit. Olha só. Fica a dica aí pra nós, inclusive. Porra. Nossa, eu não tinha nem ideia. Massa. Eu achei que assim, claro que, como eu falei, tinha essa questão da discussão política, o Obama tá aí, você tem celebridades que usam o Reddit assiduamente, tá ligado? E você vê um potencial muito grande, né? Na maneira como as coisas acontecem ali dentro, né? E, porra, velho, o que é melhor do que um local onde diversos tipos de assuntos viralizam e, porra, viram assim, vamos dizer, um trend topic muito fácil, tá ligado? É o poder da rede social, cara. Cara, eu tenho uma parada comigo, na minha opinião sobre rede social, que ela é uma faca de dois gumes muito fodida. Você tem um potencial muito louco de compartilhamento de informação, como eu disse lá no começo, né? A base de tudo é você trazer a informação pra lá e pra cá, debate e tudo mais. Mas você também tem essa questão de você poder propagar o mal, vamos dizer assim, de uma forma muito fácil também. É verdade, cara. A própria questão de como os algoritmos são feitos hoje, te fazendo ver sempre as mesmas coisas e as pessoas que concordam com você, isso faz com que, às vezes, uma opinião, teoricamente, que não teria tanto alcance, ela acaba tendo muito maior, porque as pessoas que concordam com aquilo ali começam a retweetar ou compartilhar, no caso do Facebook, enfim. Você, assim, eu vou dar um exemplo do Cossielo. Vixe. Polêmico, né? No mínimo polêmico. Polêmica. O Cossielo, ele fez um comentário sobre o Mbappé, né? O jogador da França, porque notório que o cara é um canhão em campo, né? O cara dispara, ninguém segura ele. E o cara fez um comentário, não com essas palavras, eu não vou lembrar exatamente o post dele, mas ele falou assim, pô, o Mbappé conseguiria fazer uns arrastão top. Uma parada assim que ele falou. E, porra, a galera caiu matando e tal. Foi muito complicado, né? Porque eu vou te falar sinceramente, quando eu vi essa polêmica, eu falei, pô, tem nada demais o que o cara falou. Só que quando você para, assim, você fica meio assim, né, dividido. A questão dessa polêmica aí dele foi porque, inicialmente, tipo, ele fez questão de tentar explicar e dizer que não foi racista, isso que ele falou, em vez de ele pedir desculpa. E acho que a gente não precisa falar aqui que foi racista pro caralho. E aí, enfim, depois que isso aconteceu, a internet, ela não perdoa, cara. Não mesmo. Ela não perdoa. E aí, essa frase em si foi tipo assim, foi racista, mas não é algo que eu, sei lá, não é tão grave, vamos colocar assim, ou claro, que ofende diretamente. O problema é que, a partir do momento que ele se recusou a pedir desculpa e ficou tentando se explicar muito, as pessoas começaram a ressuscitar tweets antigos dele, que eram muito piores que esse. Muito piores. Você tem uma parada de o modo como... Claro, quando você é adolescente, você, no Twitter, né, você fala o que você quiser, às vezes você quer ser meio polêmico, né? Principalmente essa galera do que hoje é youtuber, teen, né? Que começou querendo aparecer de qualquer forma, falava o que queria.
velho, isso é muito perigoso, né? Você tem uma cabeça totalmente diferente. Eu vou ser sincero, eu não quero crucificar o cara, não. Porque ele errou mesmo. E não tem discussão. A questão é que a galera quer julgar o cara, sabe? A pessoa que ele é e tal, pra sempre. Não, ele é um filho da puta, ele tem que se fuder, ele tem mais que perder todos os views dele, não sei o que. Não, cara, eu acho que todo mundo tem um direito de errar. Claro que tem certas pessoas que erram todo dia e não consertam. Aí você tá me fudendo, né, mano? Você quer piorar a sua situação, né? Mas o que eu tô falando isso não define quem ele é, né? E a gente tá entrando num outro papo, mas eu acho que vale a opinião nesse assunto tão polêmico, porque a discussão ela não tá no jornal, ela tá na rede social, ela tá na internet, né? Inclusive, eu lembro que algum tempo atrás, eu achava meio estranho quando você tava no jornal, principalmente jornal esportivo, sempre tem isso, que vai e fala, não, o jogador tal postou isso aqui no Instagram, postou isso aqui no Twitter, eu achava estranho. E hoje, tipo, é normal, sabe? As pessoas realmente fazem toda uma matéria em cima do que a pessoa postou no Instagram, no Twitter, sei lá, no Facebook, e todos esses lugares, né? Eu acho que diante de tantas experiências que a gente tem, a gente consegue perceber que isso dá muito assunto. Imagina o que as outras pessoas devem ter sobre rede social, lembrar de alguma rede social que a gente não lembrou aqui, né? E, enfim, você imagina o tanto de história que a gente consegue, né? Saber de outras pessoas, se mais pessoas estivessem participando, por exemplo. Cara, com certeza esse é um assunto que é muito genérico e que, apesar da internet ser relativamente jovem, se a gente quisesse, a gente poderia ter ficado aqui pelo menos mais umas 2 horas falando desse assunto. Eu acho que a gente tinha que, né, dar a oportunidade, de repente, pra alguém contar essa história, né? Porque imagina o tanto de história engraçada ou pesada, né? Mas polêmica que tem, né? A gente quer saber as histórias dos nossos ouvintes relacionados... Esse público vasto desse podcast que nem nome tem ainda. Não, é sério, manda aí pra gente nos comentários. Sim. Que a gente quer dar risada também das suas histórias. Fica à vontade. É isso, galera. É isso, galera. Pode cortar, porque eu não sabia o que falar. Eu não sabia o que falar.